Eu quero falar hoje com vocês sobre tempo de restauração. Você pode repetir comigo? Tempo de restauração. Aleluia. Lamentações capítulo 5, versículo 15, o verso 15 diz assim: dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós porque temos pecado. E por esse motivo, o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho ou se embaçam de lágrimas. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós te pedimos que a luz do teu evangelho possa brilhar sobre nós e que aquilo que nós temos diante da nossa mesa hoje, sobre a nossa mesa, a sua palavra possa ser fiel e eficaz nos nossos corações. Queremos clamar a Ti por luz do Evangelho. Queremos clamar a Ti porque só o Teu Espírito pode tirar as névoas do nosso coração e pode nos levar à compreensão daquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso, em nome de Jesus, ilumina-nos pela Tua palavra, para a glória do Seu nome. Amém e amém. Se assente, por favor, e me dê a sua atenção. Esse texto, ele é uma poesia que foi escrita por Jeremias em um momento trágico da história do reino de Judá. Se você já leu um pouco do período dos reis de Israel ali na Bíblia, você vai saber que depois de Salomão, o seu filho Roboão foi o protagonista de um período que se tornou conhecido como reino dividido. Depois de Roboão, Israel, que era um reino unido, ficou unido nos reinos de Saul, Davi e Salomão. Depois de Roboão, Israel se tornou reino dividido. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. A tribo de Judá, a tribo que abrigava no seu território e abriga a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, onde estava o centro espiritual e político de Israel, e o reino do norte tendo a sua capital na Samaria. Então, nesse período do reino dividido, o reino do norte, ele teve reis ímpios, e por isso, por conta desses reis sucessivamente maus, ele foi destruído primeiro. Deus enviou como juízo sobre o reino do norte o império assírio, e esses 10 tribos foram destruídas, espalhadas sobre a terra, alguns foram levados cativos, mas o reino do sul subsistiu. Por quê? Porque o reino do sul, apesar de ter tido reis extremamente maus, ele teve alguns reis piedosos, como Josias, como Ezequias. Esses reis que provocavam um arrependimento coletivo na nação, e por causa disso Deus removia a sua justiça, mesmo que momentaneamente, e poupava a vida do reino do sul. Até que chegou um tempo que o pecado desses homens se tornou constumais, eles não se arrependiam. Então Deus enviou o império babilônico para, nesse momento, executar juízo sobre o reino do sul. Essa invasão babilônica aconteceu em 3 etapas. Primeiro, Nabucodonosor entrou no reino do sul, em Jerusalém, no ano de 603 antes de Cristo. Levou só os nobres, Daniel, os meninos da fornalha, levou ali a nobreza de Israel. Depois, 597, levou a classe média, artesãos, sacerdotes, líderes espirituais. Nessa leva estava o profeta Ezequiel. E 586 a.C. é quando então Nabucodonosor entra com força total, destrói o templo, derruba os muros e produz uma verdadeira carnificina. Ali se estabelece o juízo de Deus sobre
a nação de Judá, o reino de Judá, e aqueles que não foram mortos na invasão são então levados cativos para a Babilônia. Eles são arrastados para a Babilônia, a maioria dos homens foram mortos, quem foi levado na sua maioria foram os jovens e as mulheres, porque eles tinham interesse nesse material humano. Então eles vão para 1.500 quilômetros longe de Judá, e agora eles são cativos na Babilônia. Jeremias fica, e quando Jeremias olha para esse cenário de destruição, Jeremias escreve esse poema com 5 etapas, com versos banhados de sangue e de tristeza, que nós chamamos de Lamentações de Jeremias. Agora, o que no livro de Jeremias a gente percebe que são marcas dessa destruição? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu poderia narrar muitas aqui, nós não temos tempo, mas eu quero destacar apenas algumas áreas, algumas evidências que ficam claras aqui nas Lamentações de Jeremias e no livro de Jeremias a respeito dessa destruição que foi gerada pela invasão babilônica. A primeira é a destruição dos muros. Jeremias 39:8 diz assim: os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Neemias 1:3 diz assim: o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando você vai em Jerusalém e você não tem esse muro mais hoje, o único resto desse muro que você tem é o pé lá do muro, chamado Muro das Lamentações, que é a base do templo, é o único resquício que você tem dessa construção, mas você consegue entender um pouco o que esse muro significa. Porque você tem uma Jerusalém fora dos muros e uma Jerusalém dentro dos muros. Essa muralha era a proteção que estava colocada para a cidade. Quem é que assistiu aquele filme Troia? Levanta a mão para eu ver aqui. Você lembra do muro que os gregos ficaram do lado de fora e eles não conseguiam transpor a muralha? É para isso que a muralha servia, para proteger. Então, esses muros foram destruídos. Segundo, Nabucodonosor destruiu o templo. Lamentações 2:7. O Senhor rejeitou o seu altar, abandonou o seu santuário, entregou aos inimigos os muros dos seus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como se fazia nos dias de festa. Então, o templo foi destruído. Agora, a destruição do templo não é só a destruição de uma construção normal. Eles destruíram o núcleo da espiritualidade de Israel. Destruir o templo é o atestado de que Deus não está na casa. É tipo assim, Deus foi embora e deixou que o que houvesse de pior se consolidasse na vida do seu povo. Terceiro, destruição da família. Lamentações 5, do 11 ao 14. As mulheres têm sido violentadas em Sião, as virgens na cidade de Judá, os líderes foram pendurados por suas mãos, os idosos já não recebem nenhum respeito, os jovens trabalham em moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo da lenha, os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música, ou seja, todo esse núcleo geracional foi devastado. Não tem mais idosos, mulheres, jovens, isso tudo está fora de lugar. O que Jeremias está dizendo aqui? Jeremias está dizendo que 4 pilares fundamentais da vida da nação foram arrasados. Não tem proteção, não tem culto, não tem família, não tem nação. Agora, se esses 3 primeiros são devastadores, qual é o 4º pilar que foi devastado e sobre o qual eu quero colocar a minha atenção nessa noite com vocês?
Lamentações 5, do 15 ao 17, é o texto que nós lemos. Aconteceu tanta coisa, preste atenção nisso. Aconteceu tanta coisa, que a declaração mais trágica que tem aqui nesse texto é que o coração não tem mais alegria. As danças se transformaram em lamento. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Fale assim para quem está perto de você. Os seus olhos não podem deixar de brilhar. Agora você fala para quem está do outro vizinho, diga, os seus olhos não podem deixar de brilhar. Sabe qual que é o substrato da destruição? Uma geração que não tem muros, uma geração que não tem espiritualidade, uma geração que não tem família. Ela é uma geração, escute isso, que perdeu a capacidade de sonhar. Perdeu o brilho. Perdeu o brilho. Eu nunca vou me esquecer de uma coisa que eu ouvi da minha esposa. No ano de 2014. Nós estávamos para fundar a nossa igreja em Fortaleza, era a nossa primeira experiência pastoral. E estava muito perto de acontecer o primeiro culto. E nós estávamos numa conversa muito profunda. Né? Quem conhece a Susan sabe que a Susan ela tem uma virtude, e é uma das coisas pelas quais eu louvo a Deus porque eu me casei com ela. A Susan ela é muito sincera. Então, assim, não existe a hipótese da Susan estar pensando uma coisa e você não saber. Só que ela é sincera, mas ela não é mal educada, porque tem gente que diz assim, eu sou sincero, aí acha que é licença para ser mal educado, né? E a sinceridade, ela não é licença para ser mal educado, sinceridade é virtude, né? Então, a Susan é muito sincera. E aí eu estava em casa, inseguro, cheio de medos, pensando como que as coisas iam ser. E aí nós morávamos num apartamento bem pequenininho, o primeiro apartamento que a gente mudou quando a gente casou. E ela olhou bem dentro dos meus olhos na sala de casa e ela disse assim, escuta o que eu vou te falar. Ninguém segue um homem que não tem brilho nos olhos. Eu falei, uou. Aí ela falou assim, as pessoas... elas não vão atrás da sua oratória, Tiago. Elas não vão atrás da sua capacidade. As pessoas precisam olhar dentro dos seus olhos. E elas precisam ver dentro dos seus olhos que o que você está falando não é fruto de uma ideia, de um texto, de qualquer coisa. Elas precisam olhar dentro dos teus olhos e ver que existe paixão dentro de você. Elas vão te seguir. E aí ela arrematou com aquela pergunta assim, ó, que é aquela faca entrando. Ela falou assim, você ama a igreja? Eu falei, amo demais. Ela falou assim, então todo mundo vai ver isso nos seus olhos. Quando você falar igreja, as pessoas vão olhar dentro dos seus olhos, elas vão falar assim, eu quero essa igreja aí. Foi nesse dia que essa mensagem nasceu. Eu me levantei, fui para o quarto, comecei a escrever essa mensagem que eu estou pregando para vocês hoje. Essa mensagem vai fazer 10 anos. A primeira vez que eu preguei essa mensagem está aqui no meu esboço, pastor Aguinaldo. Dia 1/3/2015. 1/3/2015. Por quê? Porque essa é a mensagem da minha vida. Qual que é a grande ideia do diabo para você? Antes de te levar para o inferno, antes de comprometer a sua eternidade, ele quer que você seja alguém morno, alguém sem brilho, alguém que não tem paixão. Ele quer que você gaste a sua vida inteira em algo que não brilhe os teus olhos.
algo que faz com que você simplesmente sobreviva, mas não viva. É isso que o diabo quer para ti. Porque ele sabe que só quem muda o mundo, quem muda pessoas, quem muda realidades, é gente que tem o olho fumegando. É gente que levanta de manhã e você fala, por que você acordou? Ele fala assim, eu sei, olha aqui dentro dos meus olhos, e você vai encontrar a razão pela qual eu me levantei hoje cedo. A maior tragédia que está acontecendo aqui é que essa geração perdeu a capacidade de sonhar, ela perdeu a paixão. E também é óbvio, né, gente? Como é que vai sonhar depois de tudo isso? Como é que vai sonhar depois de uma jornada de destruição como essa? Templo destruído, muros queimados, família desestruturada. Eu quero que você entenda algo, escute isso. Essa geração aqui, 70 anos depois, está cantando um hino que está escrito lá em nos Salmos, Salmo 126. Esse Israel destruído está cantando um hino assim, ó. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham. Espera aí. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa. O Deus que restaura a nossa história se manifestou no meio de uma geração que perdeu a capacidade de sonhar. E por que essa mensagem ela é extremamente relevante para nós? Porque nós somos uma geração que perdeu a capacidade de sonhar. A gente está vivendo num limbo. Tu abre o YouTube, tu abre o X, tu abre o Instagram, sabe o que você vê? Escute aqui. Você só vê nojeira em relação à igreja. Você abre as redes de notícia, você só vê nojeira em relação à política. Você olha para o contexto familiar e você só vê tragédia, falência, fracasso. E sabe qual é a mensagem que nós estamos recebendo subliminar? É impossível viver algo diferente disso. Está vendo? A igreja é isso daí mesmo. Está vendo? Pastor é isso daí mesmo. Está vendo? Casamento é isso daí mesmo. Está vendo? Política é isso daí mesmo. E sabe o que está acontecendo? A gente está perdendo o horizonte utópico. A gente está perdendo a capacidade de olhar lá na frente e dizer assim, existe algo que Deus pode fazer diferente de tudo isso. Uma pessoa chegou para mim um dia e falou assim, eu já vi um monte começar igual você. Só que depois, todo mundo virou fogo de palha. Quando aquela pessoa falou isso, eu senti duas coisas dentro de mim. A primeira, eu senti uma vontade caída dentro de mim, assim, de olhar para ela e dizer, vai cuidar da sua vida. Daí depois, eu fiz uma oração, eu disse assim, Jesus, quer saber de uma coisa? Ela tem razão. Um monte de gente começou bem mesmo. Então eu espero que eu possa me encontrar com ela daqui a 50 anos. Com o mesmo brilho nos olhos que eu tenho hoje. O que você precisa? Escuta. A gente acha que o primeiro lugar que Deus precisa restaurar é aquilo que está fora de nós. Então a gente faz orações, a gente diz assim, Deus, restaura a tua igreja. Deus, restaura a minha família. Deus, restaura, Senhor, as minhas finanças. Deus, restaura a política brasileira. Só que a primeira coisa que Deus precisa restaurar é o brilho dentro dos seus olhos. Deus precisa restaurar a razão pela qual você vive.
E não só a razão pela qual você vive, a razão pela qual você morreria hoje. A razão pela qual, se for necessário, você vai gastar toda a sua vida. Deus precisa restaurar a sua paixão por aquilo que você ouviu dos céus. E é por isso que antes de fazer algumas aplicações aqui, eu quero te corrigir profundamente hoje. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de uma esposa ou de um esposo. Você não precisa de filhos. Você não precisa de um business. Porque isso é o que você acha que você precisa. Isso é o que Deus sabe que você precisa, mas não é o que você precisa. O que você precisa na sua vida é de uma visão de Deus plantada no teu peito. Se você tiver algo que Deus te entregou, todo o teu ecossistema ao seu redor vai desfrutar de tudo que você viu no Senhor. Você precisa gastar os seus momentos de oração, antes de ficar pedindo dinheiro, ficar pedindo exposição na mídia, você precisa gastar o seu tempo dizendo: Deus, se eu ainda não conseguir ver, Senhor, me mostra. Me mostra o porquê eu existo. E se você já viu, você precisa orar e dizer: Deus, então é o seguinte, já que eu já vi, me mantém vivo dentro do projeto que o Senhor me fez, me mantém vivo na visão que eu tive dos céus. Uma das coisas mais incríveis na vida do apóstolo Paulo é que quando ele está diante do rei Agripa, ele olha para o rei Agripa e diz assim: e eu, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu quero pregar para você uma coisa: o dia que você tiver uma visão celestial e você gastar os seus dias, os seus anos servindo a visão celestial, você vai entender que existe um nível de vida que você ainda nunca desfrutou, porque existe como sobreviver sem brilho nos olhos, mas a vida que Deus te deu, e Ele espera de você uma vida que você acorde de manhã e fale: eu vivo para isso daqui, ó. Eu nasci para isso daqui. Você precisa encontrar isso. Sabe por que você não consegue dar glória a Deus? Porque a maioria das pessoas não encontrou isso. A maioria das pessoas está rodando com o pneu murcho e vivendo on demand, sob a demanda do dia a dia. Por isso que eu sou a pior pessoa para você pedir um conselho de mudar e ir atrás do que você sonha. Eu vou dizer assim: muda e vai. Cara, Deus falou isso comigo. Eu digo: cara, isso aí é o que você viu, meu irmão, então mata os bois, queima as carroças, vai atrás desse negócio. Por quê? Porque senão você vai ser um morador de uma Jerusalém arrasada. Está feliz ainda? Houve um tempo da minha vida, quando eu comecei a pregar, as pessoas me encontravam às vezes no avião, ou me encontravam no ônibus, elas diziam assim: o que você faz? Eu dizia assim: eu sou palestrante. Eu dou palestra. Porque eu tinha vergonha de falar que eu era pregador, pastor, porque você sabe que o sindicato está meio queimado, né? Um dia eu estava na Riachuelo, aí a mulher pegou e falou assim para mim: você quer fazer um cadastro? Eu falei: não. Ela falou: deixa eu fazer. Eu falei: não, deixa quieto. Ela: não, por favor, a moça. Eu falei: faz. Aí ela falou: me dá teu CPF. Eu falei: ó, tá limpo, hein, Tó. Dei. Aí ela olhou para mim, ela estava super empolgada, gente, vocês não têm noção. Né? Aí ela falou assim: você faz o quê? Eu falei: sou pastor. Cara, ela fez igual o Chaves. Que ela já sabia que a hora que ela colocasse no sistema lá. Então eu tinha vergonha. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou assim para mim: quando eu te chamei, eu disse para você dar palestra? Não. Eu chamei você para quê? O Espírito Santo é assim, né? Aí eu falei: chamou para pregar o Evangelho. Palavra, pregador, profeta. Aí ele falou assim: então daqui para frente, sai do armário. Assume tua identidade. Agora, quando já chega no avião, irmão, eu já sento. Quando eu não deixo nem a pessoa perguntar, eu já falo assim:
Você quer que eu ore por você? O pastor Aguinaldo estava comigo num voo, tinha um cara para um lado, para o outro, eu já falei para o cara, vamos orar aqui e tal. Daqui a hora, o pastor Aguinaldo com o fone, sem entender nada. A hora que ele olhou para o lado, eu estava com a mão na cabeça do cara. O pastor Aguinaldo falou, esse cara está maluco. Por quê? Porque não tem jeito, cara. Você viver na negação é só sofrimento. O que Deus te chamou para ser? Quando você olha dentro do teu coração, pelo que os teus olhos brilham? É por vender? Então vai vender. É por ser médico? Então vai ser um médico para a glória de Deus. É para ser jogador de futebol? Vai jogar bola, meu amigo. Não fica vivendo uma coisa que não faz sentido para você. Ah, pastor, mas o que Deus me chamou para fazer não dá dinheiro, então faça de maneira voluntária. Ganha dinheiro em outro lugar, nas horas vagas, vai plantar voluntariado naquilo que Deus te chamou. Agora entenda uma coisa, pelo amor de Deus, esses teus olhos precisam voltar a brilhar. Estes teus olhos precisam voltar a brilhar. Sabe, eu estava na livraria esses dias folheando um livro, e lá na orelha do livro, era um livro de empreendedorismo. E eu achei essa citação. E eu achei ela demais. Eu quero citá-la para você. O cara dizia assim, ó, além das pirâmides das indústrias, além das torres das finanças, por trás de tudo que se vê e se toca, por trás de tudo que o ser humano conquistou de útil, belo e verdadeiro, na origem de toda instituição, de toda organização, de toda conquista científica, sempre há um líder visionário e o seu sonho. Sempre há alguém que sonhou e viu. O que você sonha? Ah, pastor, é impossível. Você veio no endereço certo. Porque o Deus que te deu os sonhos é o Deus que é capaz de fazer você voltar a sonhar hoje à noite. Antes de restaurar a cidade, Deus precisa restaurar o brilho nos seus olhos. Antes de restaurar teu casamento, Deus precisa restaurar o brilho nos teus olhos. Antes de restaurar as suas finanças, Deus precisa restaurar o brilho nos teus olhos. Você precisa falar e chorar. Você precisa olhar para o que tem nas tuas mãos e dizer assim, é para isso que eu estou aqui. Eu faço muitas coisas na minha vida. Eu ocupo muitos papéis. Tem horas que eu sou pai, tem horas que eu sou marido, tem horas que eu sou administrador, tem horas que eu sou líder, tem horas que eu sou filho, tem horas que eu sou conselheiro. Eu faço tudo isso. Mas sabe qual é o momento que eu digo assim, ó? Eu estou pleno, é como se não houvesse uma separação entre mim e isso daqui. Ó. É como se eu entrasse num estado, o pessoal aí do marketing e das coisas aí, dos empreendedorismo da vida, chama isso de flow. Já ouviu isso? Não tem esforço. Não tem esforço. Não tem peso. Não tem nada, só tem, escute isso, um profundo e absoluto senso de missão e de prazer. E eu poderia fazer isso todos os dias da minha vida, o resto da minha vida, com absoluta alegria. Por quê? Porque foi para isso que eu nasci. Eu não sou isso. Eu sou filho de Deus, mas eu nasci para isso. Eu nasci para anunciar a palavra de Deus, é para isso que eu existo. É para isso que eu existo.
Então, quando eu estou aqui fazendo uma exposição de um texto, é como se o tempo não existisse mais, é como se eu não tivesse mãe, esposa, filhos, nem nada. É como se eu estivesse dando um mergulho no absoluto. Por quê? Porque eu nasci para isso. Deixa eu te dizer uma coisa, você também recebeu isso de Deus. Não talvez para cá, mas para alguma coisa. E a sua tarefa é descobrir isso. E aí quer que eu te diga uma coisa? Meu irmão, faça o que for necessário para você viver isso. Existe um nível de vida que ele é bom, mas não é o absoluto para você. Existe algo a mais do que lutar pelo real, pelo dólar, pelo próximo carro, pela próxima casa. Existe um brilho que precisa ser restaurado nos seus olhos. Pastor, como é que eu faço então? Falou. Me dá o passo a passo, né? Senão vai ficar difícil. Primeiro passo do passo a passo. Entenda de uma vez por todas que não existe passo a passo. Quer o primeiro passo do passo a passo? Não existe, por quê? Porque quem restaura os seus sonhos é Deus. E o passo a passo que serve para mim, não serve para você. Por isso que não tem como fugir de uma relação pessoal com o Senhor. Não tem como. Você precisa ir lá. Como que faz os meus olhos brilharem? Cara, primeiro, nem sei de onde que os teus olhos caíram. Da cara, né? Eu não sei o que aconteceu. Deus sabe. Então não tenho, por que as pessoas estão vivendo cada dia mais frustradas? Escute, porque elas querem a nossa experiência. E quer que eu te conte uma coisa? Já contei isso. Nojentíssima essa coisa, mas eu gosto de ver as irmãs fazendo assim, ó. Por isso que eu conto sempre. Sabe aquele bife Angus assim, ó? Aquele tomahawk, aquela coisa mais deliciosa do mundo, está com fome? Pensa nele. Acabou de sair da churrasqueira, eu estou com ele na mão aqui. Eu digo, cara, isso aqui é uma delícia, nasci para isso. Aí eu mordo, tal, você fala, cara, deve estar muito gostoso. Eu mastigo, diz, tá uma delícia. Tá mesmo? Tá. Abra a boca aí que eu vou te dar. Você quer? Quer? Isso aqui é enquanto você não parar de se debruçar e se confiar na esperança ou na experiência extraordinária do outro. Eu fui em Deus, comi, mastiguei, suguei, isso aqui é o que eu desfrutei. Fala assim para quem está perto de você, ó, o brilho do olho do outro é do outro. Você precisa ir lá agora e procurar o seu brilho. Não tem passo a passo, amigo. Você vai ter que ir lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez quem tirou o brilho dos teus olhos precisa de perdão. Quem vai te mostrar isso? O passo a passo? Talvez você precisa de maturidade, seus olhos pararam de brilhar porque você não é maduro. Quem vai te mostrar isso? O passo a passo? 3 passos de como ter os olhos brilhando de volta? Não tem passo a passo. Sabe o que isso vai ter que fazer? O que Jeremias disse assim, ó. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Aí você vai lá se ajoelhar e vai perguntar para Deus onde o brilho caiu. Onde foi que a tua paixão se perdeu? Onde foi que aquele brilho, aquele amor pela igreja, pelos dons espirituais, aquela coisa de estar na presença de Deus, pela presença de Deus, onde foi que isso acabou? Sabe o que você vai ter que fazer? Entender que não existe pragmatismo na relação com Deus. Escute,
Deus não é pragmático. Deus é relacional. Sabe o que é pragmatismo? Bom é o que funciona. Sabe o que é relacional? Bom é quem está na mesa. Deus vai precisar contar para você. Sabe o que eu sinto aqui hoje? O Senhor trouxe você aqui para ouvir essa mensagem. Porque existem centenas de pessoas que dependem do brilho dos seus olhos. E os seus olhos precisam voltar a brilhar. Você precisa olhar para a destruição que Nabucodonosor causou. E você precisa dizer assim: Deus, restaura a nossa história como as correntes do Negev. Eu quero terminar a minha palavra dizendo para você uma coisa. Nessa história de não ter passo a passo, guarda o que eu vou te falar. Não é possível restaurar um deserto. Só Deus faz brotar água em terras arrasadas. E eu quero declarar hoje para você, porque eu sinto muita densidade de Deus aqui no que eu estou falando. Houveram momentos na minha vida que a minha alma estava tão arrasada, tão destruída, tão devastada, que eu sentava na mesa de um, ouvia um conselho. Sabe o que resolvia? Nada. Conversava com um pastor, ele me falava uma coisa, sabe o que resolvia? Nada. Eu ia para uma conferência, sentava, ouvia 10 mensagens, sabe o que resolvia? Nada. Até o dia que eu entendi que só Deus faz brotar uma fonte no meio do deserto. Até o dia que eu entendi, escute isso pelo amor do Espírito Santo. Se Deus não brotar uma fonte dentro de você, você vai viver a sua vida inteira usando tecnologia humana para transformar água salgada em doce. Você não aguenta isso. Por quê? Porque é impossível viver sem uma fonte dentro de ti. Sobretudo, é impossível viver igreja, reino, qualquer coisa disso, se não houver uma fonte brotando dentro de você. Houve um tempo, e eu quero terminar te contando essa passagem da minha vida. Houve um tempo que eu cheguei, sentei na minha mesa de casa e eu disse assim: eu não acredito mais em pastor. Eu sou pastor, não acredito, acho que nem em mim mesmo. Não acredito mais em igreja. Também não acredito mais em negócio de ministério. Não acredito. Eu vi, escute isso, eu vi 100, 200 homens sendo colocados em cima de uma plataforma e sendo ordenados assim, ó, igual você lava boi no curral, para ir votar em convenção. Eu, um menino cheio de sonhos, 25 anos de idade, 25 anos de idade, eu olhei aquilo, eu disse assim: eu não acredito mais, isso aí, o diabo colocou a mão dele nisso, eu não acredito mais nisso. Aí sabe o que eu fiz? Cheguei para minha esposa, que era executiva de uma empresa, e a coordenadora dela era casada com um diretor regional de um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo. Falei assim: Susan, a partir de hoje, não sou mais pastor. Ela olhou para mim e falou assim: mas você nem é ainda, você é só presbítero. Eu falei: nem isso também, eu não sou mais. Não quero mais saber de negócio de igreja.
E outra coisa também, vou entregar minha função, não quero mais nada com esse negócio de teologia, seminário, chega disso na minha vida. Agora eu vou ser feliz. Aí ela falou, tá, você quer fazer o quê? A gente tinha 2 anos de casado, eu falei, eu quero um emprego. A primeira coisa, eu quero me libertar desse negócio de salário de igreja. Eu quero arrumar um emprego. Ela falou, a Ivna lá, o marido dela disse que tem uma seleção lá para a Eurofarma. Eu falei, é lá que eu vou. Diz que eu estou na fita. Mandei uma mensagem para o cara, falei, o que tem que estudar? Ele falou, você tem que conhecer a história inteira da empresa, e está aqui essa lista aqui, vai ser 50 pessoas, você tem que estudar os medicamentos, as bulas. Eu falei, é comigo mesmo. Comecei. Cara, o que você pensar de bula, eu li naquele mês. Cheguei no hotel lá na beira-mar de Fortaleza. Cara, coloquei uma calça social, uma camisa. Eu era uns 20 quilos mais magro do que eu estou hoje. Cheguei assim. Quando eu entrei na sala, a arrogância já tomou conta do meu coração. Falei, eu sou o mais bonito aqui dentro, já ganhei. Tinha uns 50 caras. Então imagina, era muito feio os outros. Aí estava todo mundo assim. Eu sentei. Aí foi falar o primeiro, eu falei, ih, esse aí não sabe falar. O outro, pior ainda. O outro gaguejou. Chegou na minha vez, irmão, eu usei o dom de Deus. O dom que eu tinha ganhado de Deus, você pensa? O dom fica. Tá lá. Eu usei o dom, como diz minha avó. Oratória pesada. Tal. Eu lembro até hoje, foi uma das primeiras vezes que eu vi um iPad, porque tinha que segurar o iPad e apresentar para o diretor como se eu fosse ele, era o médico e eu era o propagandista do remédio. Tal, fiz a apresentação, coisa mais linda do mundo. Terminou aquela primeira, ele falou, amanhã você recebe um e-mail. De 50 caiu para 20. De 20 caiu para 10. De 10 caiu para 5, de 5 caiu para 3. Sexta-feira, 4 da tarde, eu e mais 2. A Susan parou o carro assim, eu falei assim, tá preparada? Ela falou o quê? Eu falei, para ir para Orlando. Que junto o teu salário e o meu, filha, nós estamos ricos, não tem filho. Você ganha bem pra caramba, eu vou nadar agora no dinheiro aqui, nós vamos para Orlando. Cara, e eu, sabe quando Paulo em Gálatas 2 diz assim que o Barnabé dissimulou tanto? Não, que o Pedro dissimulou tanto que até o Barnabé entrou na jogada? Foi o que aconteceu. Eu dissimulei tanto, Jefinho, que até ela entrou na onda. Ela disse, deve ser Deus mesmo. Esse negócio de igreja só cansa nós. Vamos embora. E eu entrei. Entrei, sentei no hall do hotel, Ponta Mar Hotel. Quando sentei assim, foi-se o primeiro, voltou o primeiro. Só 2, eu e o outro. Foi-se o outro, voltou o outro. Fiquei sozinho. Eu digo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, vocês vão ver agora. Entrei na sala, tinha 3 caras sentados. Quando eu entrei, os 2 da ponta, o gerente estava no meio, os 2 da ponta, um era da Igreja Batista e o outro da Presbiteriana. O da Batista já me reconheceu, logo na entrada. Falou assim, você não é o Tiago? Eu falei, sou. Pois é, eu te escuto na rádio, Rádio Vida, né? Programa Manhã de Bênção. Eu falei, é. Aí o gerente puxou assim o meu currículo, olhou, e disse, poxa, Tiago, que bom, bom, você está vendo aí, né? Você tá contratado. Eu falei, aleluia. Ele falou, esse rapaz aqui, o presbiteriano, esse aqui vai te treinar, segunda-feira tem um carro disponível para você, o salário é esse. Cara, dinheiro de hoje, assim, na época, era estilo assim, 10 mil reais, mais R$1.000 de vale alimentação, mais um carro da empresa, mais o escambau, plano de saúde, era um negócio top. Isso eu estou falando 10 anos atrás. Aí eu já estava aqui assim, cara, dizendo assim, Deus, obrigado, o Senhor jogou a corda. Saí do meio daquela corja. Aí ele puxou assim o papel, olhou para mim e falou assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu
Falei, fala. Ele falou assim, eu estou vendo aqui no teu currículo que você é bacharel em teologia. Eu falei, é. Pensei comigo, meu Deus, o que eu fui fazer de colocar isso aqui nesse currículo? Foi isso que eu pensei na hora, cara. Eu falei assim. Aí ele falou assim, então significa que você é pastor, né? Eu falei, mais ou menos. Falei para ele, mais ou menos. Fiz assim, mais ou menos. Eu sou um pouco, pastor. Estou querendo deixar de ser. Aí ele falou assim, ó. Eu quero te fazer então uma pergunta. Aí eu falei, fala. E pior que o nome do cara era Gabriel, tipo o anjo Gabriel. Aí ele olhou para mim e fez a seguinte pergunta, escuta, ele falou assim, ó, o homem que era o meu mentor aqui na empresa, que me treinou, que estava cotado para assumir a presidência nacional da companhia, já era gerente regional, incrível. Esse homem se desligou ano passado. Inclusive eu assumi a gerência no lugar dele, porque ele disse para nós que estava indo para algo mais excelente, e ele foi ser pastor. E você está fazendo o caminho contrário. Você não acha que você está se rebaixando? E olhou dentro da bola do meu olho. Cara, eu fiquei sem palavras. Inclusive, a primeira vez que eu vi, que eu falei isso aqui, pregando, alguém fez um corte e mandou pro cara. Chegou nele. E a mulher dele ligou para minha esposa e falou assim, Susan do céu, você não tem noção da alegria do Gabriel assistindo aquele vídeo e vendo o Tiago pregando. Eu falei, porque ele não sabe a tristeza que eu saí de lá daquele dia. Ele olhou para mim e falou assim, você não acha que você está se rebaixando? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas está tudo bem. Para nós está tudo certo, você preenche todos os pré-requisitos. Se você quiser começar segunda, está tudo certo. Eu olhei para ele e falei assim, não vou não. Aí ele falou, o quê? Eu falei, não, passa para outro. Ele falou, como assim? Eu falei, não, cara, não é minha essa vaga. Aí ele falou, mas você não quer nem pensar? Eu falei, cara, deixa eu explicar. Lá na Bíblia tem uma história de um homem chamado Balaão. Ele não ouvia ninguém. Aí chegou uma hora que Deus teve que usar uma jumenta para falar com ele. Eu não estou dizendo, falei para o cara, eu não estou dizendo que você é uma jumenta, mas eu estou dizendo que eu sou surdo. E não adianta. Se eu entrar no teu negócio que está indo muito bem, você pode ter certeza que ele vai afundar. Então, obrigado. Deus te abençoe. Até breve. Saí, cara. Quando eu entrei no carro, a Susan olhou para mim e disse assim, e aí? Lembra que ela estava na página de Orlando, Disney. 30 mil conto, nós dois juntos. Olhei e falei, passei. Fui aprovado em tudo. Ela falou, ei, e aí? Eu falei, pois é, Jesus foi lá e estragou tudo. Ela falou, como assim? Eu falei, pois é. Agora, você acha que isso é incrível? Escuta aqui, eu quero falar isso aqui para vocês. Eu saí dali. Isso foi agosto de 2014. 1 de março de 2015, eu estava pregando essa mensagem. De lá para cá, escuta agora, porque eu vou terminar. Muitas coisas aconteceram. E o que eu vou te dizer, talvez vai te chocar. Em algum momento, novamente, os meus olhos pararam de brilhar. E aí foi pior ainda. Porque quando os meus olhos pararam de brilhar, eu falei assim, agora já não tem mais jeito. Por quê? Porque lá atrás,
Eu taquei fogo nas carroças. E eu acreditei. E agora, olha só onde eu estou. De novo. Só tem uma coisa. Deus falou assim para mim. Lá atrás, quando seus olhos pararam de brilhar, quem foi o brilho dos teus olhos? Eu disse, foi você. Foi você, Senhor. Aí ele disse assim para mim, então não se engane. O brilho dos seus olhos nunca será outra coisa que não seja eu. Se levante. Pegue o seu instrumento e continue fazendo o que eu te disse para fazer. E tem uma coisa, Tiago, faça com brilho nos olhos. Por que eu estou pregando isso para você essa noite? Porque por muitos momentos da sua vida, você vai perguntar assim, Deus, será que é para isso? Deus, mas fulano de tal está fazendo outra coisa. Deus, mas olha a vida do outro. Deus, mas olha tudo isso aqui que está acontecendo comigo. Cara, tudo que você precisa é que os seus olhos não parem de brilhar. Eu termino dizendo assim, que todo teólogo tem a sua heresia particular, né? Então eu vou pôr a minha aqui hoje. Perigo. Prepara o corte aí. Existe um escritor chamado Victor Hugo. E o Victor Hugo tem uma frase que eu gosto muito. O Victor Hugo diz assim que a resolução do coração cintila nos olhos. Fale assim comigo, a resolução do coração cintila nos olhos. Então o Victor Hugo está dizendo que quando o seu coração está em polvorosa, tal, todo mundo vai ver onde? Os teus olhos. Teus olhos estão brilhando. A resolução do coração cintila nos olhos. Lá vai a heresia particular. Eu acredito que quando a gente estiver entrando nos céus, Jesus vai olhar não aquilo que a gente está trazendo nas mãos, mas aquilo que a gente está trazendo nos olhos. Porque tem muita gente levando muita coisa nas mãos, mas pouca coisa nos olhos. Jesus não vai olhar para a Bíblia que está na minha mão. Jesus vai olhar para a Bíblia que está nos meus olhos. Jesus não vai procurar, Tiago, olha, você, hein, o pastor, o pregador. Jesus vai olhar dentro dos meus olhos e lá dentro ele vai saber o que ele significa para mim ou não. Sabe como que eu acredito que Jesus deseja nos selecionar? Não é por quanto a gente é bom, o quanto a gente sabe, é por quanto os nossos olhos brilham. Quando eu estava no último ano do meu seminário, e eu quero que você vá se colocando de pé, eu tive uma experiência, escute isso, eu tive o privilégio de me aproximar mais da missionária Ruth Doris Lemos. Ela já estava com uma idade bastante avançada, e o pastor João Colenda estava na cadeira de rodas. Então, em alguns momentos, como eu era grandão, eles me chamavam para fazer algum concerto na casa. E eu ia. Se você não sabe, a missionária Ruth Doris Lemos foi uma das primeiras pessoas a escrever aquela revistinha da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Lá nos idos de 1950. Milhões de pessoas foram discipuladas no Brasil.
Ela foi uma mãe da teologia no Brasil. E eu tive o privilégio de, por um ano, conviver mais de perto com ela. Eu convivia na sala de aula, mas não com ela fora do batente ali. E você sabe uma das coisas que mais me chocava naquela mulher? E eu vou terminar e orar com você falando isso. Era quando ela me olhava, Adriano. Eu entrava, ela era uma americana, na época ela está viva, né? Mas ela era uma americana. E o meu nome é Tiago Bruno Chagas. E ela é a única pessoa na minha vida inteira que me chamou de Tiago Bruno. As pessoas ou me chamam de Tiago, ou me chamam de Tiago Chagas. E eu entrava na casa dela, ela falava assim, irmão Tiago Bruno. Nunca vou esquecer dessa voz. E aí ela me olhava. Tum. Quando ela me olhava, sabe qual era a sensação que eu tinha? Tô nu. Tô pelado, tô sem roupa. Sério. Mas me caía um temor no coração, cara. Assim, um apavoro, pastor, então o senhor devia pecar muito, né? Não era isso, não. Era dado ao nível da glória de Deus que tinha nos olhos daquela mulher. Quando ela olhava dentro dos meus olhos, ela falava, irmão Tiago Bruno, a lâmpada está ali. Eu quase falava assim, Jesus me leva. E é sério, eu sentia que uma atmosfera mudava. Saía, não era da boca dela, dos olhos dela, saía um negócio assim, ó, que ia lá dentro do meu coração e me capturava. Olha, escuta o que eu vou falar para vocês. Eu tenho 37 anos de vida. Até hoje, ninguém nunca me olhou daquele jeito. Se você perguntar assim para mim, o que você tem de referência do mais perto do que pode significar, sei lá, Deus olhando nos meus olhos, era aquela mulher olhando nos meus olhos. E quando eu faltava da aula, que ela falava, o irmão faltou ontem, hein? Eu já imaginava o fogo do inferno abrindo assim, tinha uma parada nos olhos dela. Só que isso não é só dela. Isso é nós. Eu oro para que você seja posicionado no seu lugar. Hoje a minha oração, sabe, quando eu olho aqui, eu tenho uma imagem no meu espírito. Eu vejo como que um tabuleiro com muitas peças fora de lugar. Com muitas peças assim, ó, desorganizadas. Tem muita peça caída, muita peça, sabe? Eu não sei se você joga xadrez, sabe? O rei e a rainha tem que estar num lugar. É como se tudo isso tivesse uma zona, assim, uma baderna. Mas o Espírito Santo quer colocar essas coisas no lugar. Para que nós possamos nos levantar com poder nesse tempo. Que Deus te coloque no lugar onde os seus olhos brilham. E que todo mundo, que seja publicado em Foz do Iguaçu, no Paraguai, na Argentina, nas nações, que os seus olhos estão brilhando. Que Satanás saiba, lá vai o homem que tem brilho nos olhos.